E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Alberto, trabalho como pintor profissional há 25 anos, pintando casas de alto padrão. E estou aqui hoje para trazer para vocês mais uma aula no nosso curso aqui de pintura de parede, certo? A última aula aí a gente falou da tinta da Killing, né? Que é uma tinta esmalte sintético automotivo, certo? Que ela serve para pintar tanto carro como grade, portão de rua, porta de ferro e várias outras coisas. Às vezes essa tinta da Killing, como ela sendo uma tinta automotiva, até janela de alumínio ela aceita também, tá pessoal? Vocês vão dar ali uma lixadinha nela, vai dar uma foscadinha, ela aceita essa tinta também. Já o coral, que é a Coralite, que é aquela linha de esmalte sintético que eu expliquei para vocês lá nas aulas atrás, ela já não dá para pintar em cima do alumínio, então tem que ser uma tinta automotiva. Pessoal, eu não sei se eu estou sendo bastante claro, mas assim, às vezes vocês vão perceber que o curso nosso aqui, eu costumo assim, vamos falar uma linguagem bem popular, né? A gente não enche linguiça, tá? Aqui o curso é focado diretamente no profissionalismo, e eu vou estar ensinando vocês aí sem rodeio nenhum, que não sei se vocês estão percebendo, mas sempre quando a gente abre as aulas, a gente já se apresenta e já entra direto para as aulas, tá? Aqui eu não conto história de fulano, não conto história de ciclano, a gente já gosta de ir direto aí para a aula, para você ter um aprendizado melhor e aí ser um ótimo profissional o mais rápido possível, beleza, pessoal? Que a nossa função aqui é ensinar para vocês uma profissão, né, que é a pintura de parede, para que você possa ganhar seu dinheirinho aí, tá? O mais rápido possível que vocês conseguirem. Vocês vão reparar que as aulas nossas são todas aulas um pouco curtas, mas aí a gente consegue trazer para você cada item e explicar certinho para ele para cada função, e que funciona cada item daquele de uma maneira aí mais exclusiva, beleza? A gente falou na última aula aí da tinta da Killing, que é uma tinta esmalte sintético automotivo, e eu falei para vocês que precisa ali alguns diluentes, né? Para a gente poder fazer a diluição desse material e fazer a aplicação dele na pistola. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que a tinta da Coralite, que é um esmalte sintético da Coral, ele necessita de um pouco mais de diluição do que a tinta da Killing. Lembra que eu chacoalhei o galão aqui perto do microfone? Vocês repararam que ele é um pouco mais mole, um pouco mais fina, e ela vai precisar menos material de diluição do que a tinta esmalte sintético da Coralite, certinho? E como prometido, pessoal, eu trouxe aqui para vocês hoje alguns diluentes, tá? Isso aqui é latinha de 1 litro. Eu vou explicar para vocês cada uma delas, pode ficar tranquilo. Existe hoje no mercado esse mesmo produto, dessa mesma marca, mas em galão maior, que seria galão aí de 5 litros. Pessoal, uma coisa muito importante, que hoje quando vocês forem aí numa loja de tinta fazerem compra, é importante ou você vai, né, ou você vai com o seu cliente, que geralmente algumas lojas de tinta hoje, para vender esse tipo de material com thinner e água rasa, a pessoa precisa ser de maior. Creio que eu não esteja dando curso aqui para ninguém de menor. Mas não que você, que tenha menos de 18 anos também, não esteja aí possibilitado em aprender uma profissão digna, né? E trazer o sustento aí para você comprar suas coisinhas aí, como a pintura de parede. Então, se você precisar de ajuda de algum adulto aí para ir na loja de tinta comprar esse tipo de material, seria legal. Porque algumas lojas de tinta aí, dependendo, eles costumam pedir aí seu RG para realmente comprovar que você tem aí 18 anos e pode fazer uso desse produto. Que ele é um produto que, infelizmente, no mundo que a gente vive, muitas pessoas usam ele para se drogar, né? Que ele é um solvente muito forte e infelizmente as pessoas aí usam ele como entorpecente aí. Mas não é o nosso caso. Nosso caso aqui a gente está para trazer todas as informações necessárias aí para você poder dar aí uma qualidade melhor de profissionalismo aí para o seu cliente. Essa linha aqui que eu estou na mão, pessoal, é uma linha, é a marca dela, vocês estão conseguindo ver aqui, Anjo. É a marca desse produto aqui, desse diluente. Já esse aqui é da Gol. Vamos falar um pouquinho de cada um. A linha da Anjo, vocês vão ver aqui em cima que está escrito Thinner, tá? E esse aqui, vocês vão ver aqui, que eles colocaram a tarjetinha mais atrás, Gol Ras,
que é a marca aqui, né? Go. Deixa eu tirar o dedo aqui da frente. Go Hask. Vocês colocaram a tarjetinha aqui fora da frente da lata de tinta. Esse aqui, pessoal, é o thinner. Vamos explicar cada um deles. Tanto que eu fiz essa mesma aula com as duas marcas de tinta aí para ficar... para você poder entender um pouco melhor, tá? Talvez a aula fique aí um pouco mais comprida, mas não pula não. Assiste ela em sequência certinha que você vai conseguir entender mais as duas finalidades dos dois produtos aí, que são dois diluentes, tá? Assim, a gente usa muito hoje o thinner para diluir a tinta da Killing, que é uma tinta automotiva que eu falei para vocês, ou mesmo a tinta da Coral, Coralite. O thinner ele é muito utilizado para a gente fazer essa diluição. Por quê? Porque assim, o thinner, a partir do momento que você fazer a sua diluição, você vai ver ali a quantidade, a tinta ali fica melhor para você utilizar, que a gente vai estar falando isso aí numa aula futura. Vocês vão perceber que ele tem um cheiro muito forte, tá? E aí, às vezes, é necessário você fazer a utilização ali de uma máscara de proteção. Às vezes também até um óculos de proteção, tá, pessoal? Que às vezes ali na hora que você vai abrir essa tampinha aqui, ela funciona assim, tá? Deixa eu puxar aqui. Ela funciona desse jeito aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um pininho aqui em cima e tem essa pontinha aqui que vocês vão desrosquear e vai cortar essa aqui, porque ela tá fechada, ó. Ela não sai. Vocês vão ter que cortar essa pontinha aqui, corta só a pontinha de cima, tá? Faz um furinho aqui no canto da lata para ela não pegar ar e faz ali a sua diluição do seu material. Por que a máscara, Renato? Porque assim, o cheiro dela é muito forte e às vezes se ela bater um pinguinho e voar no seu olho vai te machucar muito, tá? Vai machucar bastante, porque ele é um diluente muito forte, muito perigoso, tá? Então ali use sempre máscara, use um óculos de proteção quando você for trabalhar com o thinner, tá? E aí, independente da marca, vamos abaixar aqui de novo, um negocinho aqui. Independente da marca, pode ser da Anjo, pode ser da Farbem, pode ser o thinner da Killing. Tem várias marcas de thinner no mercado, como tem várias marcas aí de tinta, né, que a gente passou aí para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com a linha da Anjo, porque ela é uma linha muito boa hoje no mercado e provavelmente aí vocês vão achar ela aí em qualquer lugar aí do Brasil, tá, pessoal? Então, só dando uma repassada, vamos utilizar aí o equipamento de segurança, que aqui nesse curso vai ter uma aula especificamente falando só sobre os equipamentos de segurança, que vocês vão ter que utilizar aí para a sua própria segurança, né? Que a gente quer sair de casa para trabalhar e voltar para casa com toda a segurança, trazendo aí o conforto para nossas famílias, tá? O thinner, vamos falar agora da propriedade dele. Quando você faz a diluição do seu esmalte sintético, tanto da Killing como da Coral, a gente utiliza muito o thinner, tipo assim, se você quer fazer aquele trabalho e quer terminar logo, tá? E você precisa dar ali duas demãos de tinta, que às vezes uma demão de tinta só não sai, não fica legal, e às vezes você tem que aplicar 2 ou até 3 demãos de tinta de esmalte no portão, ou em alguma porta, ou grade de rua, a gente utiliza muito o thinner, tá? Por quê, Renato? Porque assim, o thinner ele tem um poder de evaporação muito grande. Então, automaticamente, a tinta sendo uma secagem ultra rápida, se você utilizar o thinner ali dentro da tinta, ela vai secar ainda mais rápido ainda, tá, pessoal? Então, ele potencializa a secagem da tinta mais rápida. Então, aí já vai outro macetinho para vocês. Por isso que a gente utiliza muito o thinner. E automaticamente, pessoal, fazendo essa secagem rápida, o que vai acontecer? Ele vai evitar que ali na hora que você está aplicando a sua tinta no portão ou na grade com a pistola, ele evite mais de escorrer, tá? Isso aí a gente vai explicar para vocês aí numa aula futura, porque às vezes você está com a pistola ali e você dá uma marcada com a mão e a tinta carrega num canto, ela escorre, fica horrível, fica coisa mais feia, tá? Então você usando uma tinta de secagem rápida e o thinner que automaticamente ele pulveriza mais rápido, ela vai secar mais rápido e esse problema de escorrer você vai ter menos. Não que você não tenha, tá? Mas você vai ter menos. E isso aí você vai aprender com o tempo
isso é só na prática mesmo, você aí com a sua pistola, você vai aprender rápido aí o que é escorrer e o que não é escorrer. Mas isso aí a gente vai estar te explicando aí mais pra frente, beleza? Isso aqui, pessoal, isso aqui, como eu falei pra vocês, é uma linha da Gol, tá? Gol Haas. O que é isso aqui? Isso aqui é uma, digamos aí que é uma água Haas, falando aí um pouco mais a grosso modo. A tampinha aqui é o mesmo sistema da outra, vocês vão puxar ela para cima, vai ter aquele biquinho ali, corta aquele biquinho e faz a utilização da água Haas normal. Na hora, pessoal, que você estiver fazendo a diluição do seu produto, tá? Vocês vão perceber que o thinner, se vocês não tiverem aí uma luva, se ele cair na sua mão, ele vai arder. Vai arder bastante, vai queimar bastante, mas é uma dor suportável. Que isso aí é o karma de toda profissão. Toda profissão aí tem o seu karma, né? Tem a sua dificuldade. Já a linha da água Haas, ela serve mais para limpeza, tá, pessoal? Tipo assim, você vai fazer ali a sua pintura num portão, numa grade ali com a tinta, vai estar misturada ali com o thinner normal. Aí no final do dia, você, poxa, vou embora para casa, mas vou embora para casa com a mão suja, se você não utilizou uma tinta, uma luva, ou se você colocou a máscara, ficou alguma marca aqui assim de tinta, você precisa se limpar. Então você vai usar a água Haas, que ela vai dar essa limpeza normal, só que em contraproposta ela não vai arder. Ah, Renato, então eu vou temperar a minha tinta com água Haas, não vou usar o thinner. Ah, beleza, sem problema. Você pode fazer a diluição aí da sua tinta com água Haas, sem problema. Só que vocês lembram que eu falei sobre o thinner, sobre a secagem? O thinner ajuda a tinta a secar mais rápido, certo? Em contraproposta, a água Haas, ela retarda a secagem da tinta. Ó a diferença aí, vocês estão vendo? Ele retarda a secagem da tinta. Então você vai aplicar a água Haas aonde? Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui e explicar para vocês assim. Essa aula está ficando um pouco comprida, mas eu tenho que falar para vocês, porque eu tenho que explicar tudo certinho, para quando você for fazer o seu trabalho, você falar, poxa, o Renato não me explicou isso aí. Não, não vai acontecer, tá? Então a gente prefere dar uma esticadinha na aula aí, mas deixar você ciente de todos os materiais e aí a finalidade dele. A água Haas, pessoal, a gente vai usar ela mais na diluição do esmalte sintético, quando assim, você vai ter uma situação, um portão de rua, tá? Aqueles portão que a gente usa nas residências aí que não são dentro de condomínio fechado. Aquelas obras de rua que a gente chama elas. Aqueles portão grande. Não aqueles portão que tem aquelas grades compridas de metalão. Aqueles portão que tem uma chapa fechada que você chegando na rua você não consegue ver a casa do seu cliente lá dentro. Esse portão a gente utiliza a água Haas quando assim você tem que terminar o serviço, né? E o sol está batendo direto naquele portão. Então o portão automaticamente ele vai estar super quente, você vai fazer o isolamento dele certinho e vai fazer a aplicação da tinta com a água Haas, tá? Ah, Renato, mas por quê? Porque geralmente o seu cliente vai escolher aquela tinta da Killing, ou da Coral, ou da Souvenir, sendo um esmalte sintético, aí ele vai escolher da mesma maneira que a gente falou para vocês das tintas à base de água, tá? Que ela existe, você lembra que a gente falou? Que ela existe a fosca e ela existe a acetinada, que ela tem um certo brilho. Mesma coisa se aplica à linha de esmalte, tá, pessoal? Existe o esmalte sintético fosco e existe o esmalte sintético brilhante, tá? Então assim, você vai pegar um portão com uma placa muito grande e às vezes esse portão está no sol muito quente, você vai fazer a diluição com a água Haas, tá? Mas por que, Renato? Porque se seu cliente escolher uma tinta fosca, ela é um pouco mais complicada, porque ela vai manchar. E se você utilizar a água Haas na diluição da tinta, ela vai retardar o processo de secagem. E automaticamente ali ele vai ter uma possibilidade bem menor de você estragar a sua pintura, de você fazer aquela pintura no portão manchar, tá, pessoal? Então aí cada diluente tem a sua finalidade. O thinner, você vai usar ele para uma secagem mais rápida, certo? E a água Haas da Gol, ou uma outra marca aí, que diluente de água Haas não tem problema de marca.
você vai usar ele aí para uma secagem um pouco mais demorada, uma secagem aí um pouco mais lenta. Tranquilo, pessoal? Essa aula a gente falou sobre os diluentes para esmalte sintético, tá? Existe outras marcas no mercado, mas assim, de diluente para pintura, são só essas duas, thinner ou água rasa, independente da marca, tá? Thinner ou água rasa, você vai diluir aí o seu produto. Thinner tem a secagem mais rápida e a água rasa tem a secagem um pouco mais lenta, e sendo assim que a água rasa serve para você fazer aí a higiene da sua mão, a higiene do seu rosto, não coloca no olho nem perto do nariz da boca, que mesmo sendo água rasa, não queimando, ele é um solvente, ele vai te machucar. Já aí, a limpeza das ferramentas, que é a sua pistola, você faz com o thinner também, tá, pessoal? Mas aí a gente vai explicar para vocês mais para frente. Pessoal, é isso aí. Essa aula de hoje foi um pouco mais comprida, mas eu precisava passar para vocês, né? Falamos hoje aí sobre os diluentes para esmalte sintético, né? Deixem seus comentários, que provavelmente vão ter bastante aí, a gente vai estar explicando para vocês. Me sigam ali no Instagram, né? Renato Alberto Pinturas, e ali vocês vão ver certinho os níveis de obra aí que a gente costuma fazer. Beleza, pessoal? Até a próxima aula aí.